Fala pessoal da MW Futebol, nossos 10 mil seguidores, muito feliz com essa marca. Hoje mais um dia de live. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou agradecendo esses 10 mil seguidores nossos e hoje com um convidado mais do que especial, Israel Teodo, professor, pós-doutor em futebol, estúdio da tática. Eu diria que é o Papa da tática no Brasil. É uma aula gratuita que vocês vão ter de tática hoje, nesses próximos minutos. Professor pós-doutor Israel Teodo Costa, bem-vindo. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, professor. Eu que agradeço a sumidade que é você sobre tática. Eu digo, e não tenho vergonha de falar, para mim, você é o Papa da tática, do estudo da tática no Brasil, né? Eu posso falar que tu tem doutorado em Ciências de Esportes na Universidade do Porto, tem pós-doc na Universidade Burley? Não. Brunel, de Londres. É professor há mais de 15 anos da CBF Academy, coordena todo o núcleo de estudos e pesquisas da Universidade Federal de Viçosa, coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu também sobre futebol, hoje o principal curso de futebol do Brasil na Universidade Federal de Viçosa, mas eu prefiro resumir e ser direto, que tu é o Papa da tática, então é uma honra para nós, um projeto independente, começou há pouco tempo, há 2 anos, estar falando contigo nessa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite, a gente sabe que a agenda é curtíssima, né, é rápida, mas a gente vai aproveitar esses 40 minutos da melhor forma possível. te agradeço as palavras, né, que você destinou. Viçosa tem sido uma instituição que tem, obviamente, cada dia que passa, tido mais confiança das pessoas em buscarem fazer a formação aqui conosco, em buscarem se qualificar para o mercado de trabalho. E talvez uma das coisas mais importantes também é o quanto que esses alunos, né, e profissionais que saem daqui têm conseguido contribuir com a evolução do futebol no Brasil e no mundo de uma forma geral. Então, te agradeço as palavras aí, é sempre um prazer a gente conversar. Essa questão do Papa não, mas o Papa é muito velho, eu estou mais tranquilo. Isso, tá certo. Brincadeira. Tá bom. Obrigado, prazer enorme. Parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo aí, é sempre uma honra. Obrigado, Israel. Israel, eu tive a minha Bíblia, tá? Falando em Papa, a minha Bíblia está aqui. Ela foi autografada por ti e pelo professor Júlio Garganta em 2017, quando eu não tinha meu filho ainda. E a dedicatória do livro foi para o meu filho. Eu pedi para essa dedicatória, então, que ele aprenda muito da tática e que ele goste de futebol como o pai gosta, né? E isso está guardado para sempre aqui. Mas eu lembro são dedicatórias que a gente lembra, né? Eu lembro quando você solicitou que a gente fizesse mesmo para o seu filho. Isso, aqui em Porto Alegre, né? Foi ali no Beira-Rio que vocês fizeram um evento, foi muito legal, gratificante, eu vou levar para ele. Hoje o meu filho já fala, mas não lê ainda, está com 2 aninhos, né? Mas ele vai ler com certeza um dia. Bom, professor, vamos direto ao ponto então. Né? O que é um futebol jogado com ideias? O que é a ideia no futebol? Não sei se o sinal para mim está quebrando um pouquinho, não sei se para todos também está quebrando, se alguém quiser aí de repente colocar. Aqui está tranquilo. Aí está tranquilo? Então para mim aqui está tranquilo. Tá... Não sei se para todos aí então. Então, pessoal, se por acaso aí estiver quebrando o áudio aí para vocês colocam, que aí a gente tenta falar um pouco mais devagar para não congestionar muito a linha. Bom, mas a gente, nesse livro aí, que foi escrito por mim, pelo professor Júlio Garganta, pelo professor Zé Guilherme, né? São 2 pessoas que têm também uma boa... são referências no mundo do futebol, né?
são europeus e lá na Europa, e como todo mundo, eles também têm feito uma contribuição muito positiva, né, para o futebol, para a evolução do futebol. E a gente coloca nesse livro, né, que o futebol ele é sempre jogado com ideias, né, boas e más ideias, né? E quando uma equipe ela entra em campo, né, é a ideia de jogo do treinador, né, também ali traduzida pelo modelo, né, contra a ideia de jogo de um outro treinador, também ali colocada pelo modelo de uma outra equipe. E vai vencer, obviamente, aquela equipe que tiver uma melhor ideia, né, que tiver uma melhor concepção do jogo e, obviamente, ter conseguido desenvolver essa ideia ao longo do período de preparação dessa equipe. Então, existem outras variáveis intervenientes, como a liderança, a comunicação, a metodologia do treino, né? Todos esses temas que eu acabei de dizer que eles foram partes da minha formação, né? Eu comecei a estudar educação física porque não fui jogador, né? E uma das coisas que me levou a fazer educação física foi porque eu não conseguia seguir como jogador e queria atuar na área do futebol. E as questões que eu tinha, né, logo que eu fui atuar, estavam muito relacionadas a isso. O quanto que eu tinha uma concepção de jogo, né, e para transmitir essa concepção de jogo aos jogadores, para treinar ao longo da semana, para que no fim de semana eles pudessem, obviamente, nos jogos, né, ter uma boa performance dentro daquilo que cada um precisava evoluir. Aí surgiram as minhas dúvidas, né? Quando a gente foi para a prática. Isso lá no início, né? Mais ou menos há 20 anos atrás. Então eu tinha ali grupos diferentes de atletas, atletas sub-12, sub-16, adultos, né? E isso, professor, era no América ou não? Especificamente foi o trabalho que tu fez no América ou não? Era a parte, esse grupo de estudo desses jogadores? Não, isso foram diferentes experiências, né? Tive experiências em diferentes clubes, né? Também escolas, né? Torneios escolares no início da carreira. Por exemplo, o Pitágoras, eu treinei o Pitágoras de Belo Horizonte um tempo. E era um momento muito interessante, porque o futebol escolar, né? O desporto escolar em Belo Horizonte ele era bem desenvolvido, né? O Magno, por exemplo, era uma escola que tinha ali uma boa dinâmica de treinamentos, e era um grande desafio. O Cruzeiro tinha, né, com a sua equipe, porque o Cruzeiro tinha uma escola dentro do clube, que era o Alternativa. Então a gente participava ali de vários torneios, tinha um torneio Guaraná Antártica, né, que era um torneio interessantíssimo, que a gente tinha que ajustar a equipe dentro porque era um torneio que não permitia assim, muito treinamento para as pessoas que estavam ali envolvidas. Então, essas questões aí do treinamento, eu acredito que as dúvidas que eu tinha naquela época são dúvidas que hoje permeiam também grande parte dos profissionais. Eu tenho andado muito pelo Brasil para poder dar curso em função das licenças da CBF, né, que eu participo da C, pela Universidade Federal de Viçosa também, em vários locais que eu sou convidado para poder ministrar palestras e cursos, pela Comebol no continente sul-americano, e eu percebo que nos últimos anos, em relação ao trabalho, à efetividade do processo, algumas dúvidas elas ainda permeiam. Então, naquela época eu fui estudar, fui fazer um mestrado na área da liderança de treinadores, e depois fui fazer o doutorado nessa área do entendimento do jogo, da tática, né? E o que eu vejo hoje de grande evolução que nós temos em relação ao futebol é que hoje nós possuímos, né, a possibilidade, né, de avaliar essa compreensão de jogo do atleta, leitura de jogo do atleta, conhecer as nuances da tomada de decisão em relação ao tempo, né, que ele gasta para tomar decisão, que tipo de tomada de decisão ele tem mais dificuldade, são tomadas de decisões mais próximas da bola, mais distantes da bola. Felizmente, a gente caminhou muito nos últimos anos com comprovações científicas desses assuntos, que nos permite ter um pouco mais de assertividade no nosso processo de treinamento, né? E isso hoje dá indicativos muito interessantes para o treinador, né? Aquele treinador, especialmente formação, porque profissional, há outras condicionantes da avaliação do trabalho do treinador. Mas na formação, né,
o trabalho do treinador ele é muito avaliado pelo quanto que ele consegue formar esses atletas, né? E o treinador em si, né, ele tinha muito pouco acesso a ferramentas de avaliação que permitia a ele entregar uma resposta assertiva e objetiva em relação à evolução do seu trabalho. Né? Como preparador físico, que eu estou dizendo aqui, acredito que Sim. todas essas pessoas que estão acompanhando a gente, a grande parte delas conhece o trabalho do preparador físico, né? Se não todas. O preparador físico ele faz avaliações no início da temporada e vai fazendo avaliações intermediárias, e ali o trabalho dele é que vai sendo avaliado, né? E ele mesmo vai regulando o trabalho dele em função dessas avaliações, se o número de sessões que ele deu para determinado estímulo realmente teve impacto, né, na performance, na melhoria do atleta, né? Não só na performance em campo, que isso a gente vê em jogo, mas sensivelmente na metodologia e o quanto que esse atleta evoluiu. Então o preparador físico tem isso. E hoje o treinador ele pode, né, lançar a mão de um sistema de avaliação que permite a ele fazer uma avaliação anteriormente no que refere à capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão do atleta, treinar isso, porque substancialmente o que o treinador, a função dele é fazer com que o atleta evolua a sua capacidade de resposta dentro do jogo, a sua movimentação dentro do jogo, né? Aliando aí todas as componentes, né? Porque a tomada de decisão, né? A componente tática, ela tem essa característica, ela embarca todas as outras componentes, porque cada um toma decisão em função daquilo que tem de, vamos dizer assim, de mais-valia para poder entregar o jogo, né? Se eu consigo, por exemplo, inverter uma bola para o outro lado, eu vou me posicionar de determinada forma. Se eu não consigo, eu me posiciono um pouco mais próximo. Isso falando nos processos de formação, né? Até, então, professor, eu vou ler uma parte do livro que eu tinha separado, que é isso que tu fala, tá? Há um processo complexo que envolve múltiplos aspectos da cognição dos jogadores, dentre eles a percepção central e periférica, o processamento da informação, a atenção barra concentração, a memória central e periférica e o conhecimento processual e declarativo, que subsidiam toda essa tomada de decisão. E a minha pergunta, complementando o que você está dizendo, eu consigo ver a questão física, eu consigo analisar a questão técnica, só que dois componentes eu não consigo ver, tá? A questão tática e a questão psíquica, né? Questão psíquica, ok, tem psicólogos, trabalhamos a mente do jogador, mas é da pessoa. Mas como é que eu vou avaliar a questão tática do jogador? Como é que eu sei, sendo bem claro, como é que eu sei que o jogador tem a capacidade de ter a visão tática e está fazendo os movimentos corretos taticamente dentro do campo? Como é que eu avalio isso? Pois é, isso é uma boa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Acredito que essa é uma questão que muitos têm interesse em conhecer, né? Porque quando a gente avalia a componente tática, né, e muitos fazem por análise de desempenho, pela análise do comportamento, né, vamos colocar assim, aquilo que o atleta faz no campo, eu costumo dizer para as pessoas que depois que ele já fez, você só sabe o que ele já fez, né? Então, por exemplo, eu costumo fazer uma metáfora com, às vezes, uma batida de um carro, né? Estou passando na rua, vi que um carro bateu no poste, né? Eu vi que o carro bateu no poste, mas o que levou o motorista a bater no poste? Foi uma questão situacional, foi uma falta de atenção, foi a decisão dele, foi ele ter acelerado. Existem inúmeros fatores antes desse comportamento vir à tona. Porque se eu decidir que esse comportamento virar ali ou aqui ou acolá, esse comportamento, depois que ele já está manifestado, eu já tomei a decisão. Né? Então, essa é uma forma que muitas pessoas fazem, é interessante, porque à medida que esse comportamento ele vai ficando recorrente, você também vai tendo ali uma certa consolidação. Mas o treinador, se ele puder interferir antes, é o ideal. O quanto que o atleta ele consegue refletir, entender sobre o processo, sobre a situação do momento. Eu preciso... o treinador ele precisa levar ao jogador uma condição melhor para a tomada dessa decisão. Por quê?
vamos colocar aí, o que nos fazem tomar melhores decisões? Quanto mais conhecimento eu tenho sobre determinado aspecto, eu tenho maior Quanto mais probabilidade informação, de tomar uma decisão assertiva. Entendeu? Que não erre. Isso é o que acontece ao longo da nossa vida. À medida que a gente vai tendo mais experiência, vai tendo mais informação, a gente vai errando menos em várias coisas. Seja no computador, seja no celular. Em qualquer ação que eu vou fazendo na minha vida, eu vou ganhando experiência, eu erro menos e vou fazendo com mais velocidade, correto? Porque eu vou sendo mais assertivo e neurologicamente, né, o meu cérebro ele vai criando atalhos para esse processo. Ou ele vai aumentando a mielinização da bainha, ele vai acelerando esse impulso. Eu não quero entrar aqui em muita terminologia acadêmica, sim. Né? Porque não é o caso, mas só para poder explicar que isso é muito profundo, isso depende muito dos aspectos vamos supor, neurais das pessoas. Tá? Então, assim, o que o treinador precisa saber é o que levou a ele tomar essa decisão. Então, se a gente consegue avaliar isso e saber o quanta dificuldade esse atleta tem, melhor. Porque o treinador, ele prepara as experiências, ou seja, o treino, o exercício, os feedbacks, para que esse atleta consiga absorver o maior número de informações, né, compatíveis com o seu processo de evolução, né, para que ele possa tomar uma decisão. Muita gente fala assim, e essa foi a primeira questão que me levou a estudar, porque eu joguei muito futebol, eu joguei praticamente dos 4 anos de idade aos 18 anos. Então, ou seja, 14 anos, a literatura fala 10, né? A regra das 10 anos ou 10 mil horas. E eu não virei jogador. Por quê? Então, assim, a questão não é a quantidade, mas a qualidade dessa qualidade daquilo. E eu faço um paralelo com as pessoas, mas assim, é como se eu tivesse que ensinar as equações matemáticas para uma pessoa, para uma criança, e colocasse ela para fazer adição durante o ano todo. Aí, depois, como que ele não sabe? Eu dei para ele o ano inteiro. Eu falei, mas a adição ele já sabia. E você deu o conteúdo para ele que ele já sabia. Você precisava dar, subtrair, multiplicar, dividir. Entendeu? E eu, ao não avaliar isso, não ter essa informação, eu dou informações que são redundantes para o atleta, falta de desmotivação, falta de evolução, tudo que está acoplado a essa situação. Então, e a gente hoje tem como avaliar. Tomada de decisão é melhor. Hoje a gente tem como avaliar isso. Os clubes, sendo bem direto, os clubes utilizam isso. Isso eu estou vendo que são clubes de alta performance. Seja no Brasil ou na Europa, hoje os clubes se utilizam disso. Como é que está isso, seja no Brasil ou na Europa? Usa assim. Eu costumo dizer para as pessoas assim, teste sobre tomada de decisão, você tem inúmeros. Eu faço uma metáfora também para poder facilitar com os médicos. Você vai no médico, ele tem inúmeros exames que ele te pede. O mais básico de todos, normalmente, é um exame de sangue. Você vai no médico e o médico te pede um exame de sangue. Qualquer coisa praticamente que você tem, ele te pede um exame de sangue para poder ver ali alterações. Né? E é também um exame, vamos por assim, mais barato e mais fácil de ser feito. Né? Um exame de sangue você faz em qualquer cidade pequena e faz na maior também. Então é um exame assim, muito corriqueiro, os médicos pedem. Dependendo do problema que você tem, ele vai te pedir exames mais profundos, ou complementares, um raio-x, uma tomografia computadorizada, a densitometria óssea. Em função do problema que você tem, ele vai aprofundando. E, obviamente, que esses exames, eles vão também aumentando a tecnologia. E essa tecnologia, à medida que você vai usando de alta tecnologia, isso também vai ficando mais caro. E aí... vai ficando mais caro, não é todo mundo que compra, não é toda cidade que tem. E, às vezes, se você mora muito no interior, você vai ter que ir para aquela cidade polo ali para poder fazer uma tomografia, porque a sua cidade não tem. Né? Porque não tem um volume ali para poder manter o negócio dessa tomografia, então, costumeiramente, ela fica em polos regionais. Colocando assim mais ou menos dessa forma. Da mesma forma, no futebol. Nós temos testes para poder avaliar a tomada de decisão que são muito simples de serem ministrados e usual.
O teste, vamos por assim, o comparativo ao exame de sangue do médico, para você conhecer a tomada de decisão do atleta, hoje é o Tactic Up, né? Que é um teste muito fácil de ser feito, ele é muito intuitivo, né? Todo mundo que entra faz com muita tranquilidade. É fácil de usar. É fácil de usar, de avaliar. É fácil de aplicar, e a informação vem na hora. Você fez o teste e vem ali na hora. E é o único teste no mundo que permite avaliar a tomada de decisão do atleta baseado em 12 parâmetros de movimentação em campo, né? Próximo do jogo, próximo do centro do jogo, longe do centro do jogo, última linha, tudo. Bola, todas as variáveis. São 12 parâmetros, né? E depois você vai tendo ali testes um pouco mais high-tech, podemos dizer. Você sai do Tactic Up, você vai para o Futsat, que aí já é um teste que custa um pouquinho mais, mas ainda tem um valor de aplicação mais baixo. Aí você vai subindo para testes relacionados à visão central, à visão periférica, ao tempo dessa visão, ao direcionamento dessa visão, até você chegar no último, que é um eye tracking, que é como se fosse uma tomografia computadorizada, que você vai encontrar só em grandes centros, e vai ter que ter ali profissionais especializados para poder avaliar isso, né? Hoje, por exemplo, então, assim, Hoje, por exemplo, o Tactic Up, ele é usado por vários clubes no Brasil e o último que tu falou, o mais complexo, ele também é utilizado por alguns clubes no Brasil, ou só Europa, só nível, só o polo central europeu, ou já tem aqui também? Os dois níveis, né, eu tô falando hoje, agora. Sim. Hoje, o Tactic Up é um teste muito recente. O Tactic Up tem um ano praticamente de mercado, né? Apesar de ser um teste que já veio sendo validado cientificamente durante os últimos 13 anos, né? Então é um teste que tem muita profundidade científica, está muito comprovado cientificamente para diferentes faixas etárias e diferentes características de público. Então é um teste muito seguro de ser aplicado, por isso que, como tem um ano só de mercado, ele cresceu muito, já está mais de 13 países. Se não me engano, agora é até 15 países essa semana praticamente, porque assim, cresceu muito, vamos pôr assim, a plataforma é de fácil acesso, está aqui o Jânio, que trabalha com o Tactic Up lá na China, né, acompanhando essa live. Há vários amigos aqui que trabalham com futebol e têm utilizado em seus países, né, no Uruguai, na Argentina, em Portugal, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, assim, qual é a grande valia do Tactic Up? É porque ele é fácil de ser usado, é como se fosse um exame de sangue, né? Você faz ali, você já tem logo um parâmetro para poder saber o que está indo bem e o que está indo mal no seu atleta, né? Muitos clubes no Brasil têm utilizado, têm passado a utilizar, em função da fácil aplicação e do quanto que esse instrumento permite ao gestor, né? Daqui a pouco eu vou falar com o Felipe Ximenes, até pelo Instagram do Tactic Up, as dificuldades do gestor, né? Eu falava até inclusive com o Carlos Brasil, que é o gerente do Vasco essa semana, a gente estava conversando sobre essa questão do Tactic Up, a dificuldade do gestor, ou do coordenador metodológico, no caso o Próspero Paoli, que é o coordenador metodológico do Vasco da Gama também, o Freeland, que é o coordenador da base do Flamengo, e vários outros, o Fabrício Vasconcelos está na coordenação dos processos lá no Atlético Paranaense e muitos outros coordenadores de base do nosso Brasil, porque eles compreendem o quanto que é difícil a gente avaliar o trabalho do treinador só pelo jogo do fim de semana. O jogo do fim de semana são muitas variáveis que são intervenientes ali. E o profissional, o treinador que fica ali suscetível a isso, uma hora ele perde o emprego injustamente. Desculpa, já está mudando. Não, eu peço desculpas. Já está mudando a concepção, então, aquela do treinador só pelo resultado, porque é uma visão muito básica ainda. Os times mais de ponta já estão vendo toda essa complexidade, tendo ferramentas para avaliar isso, resumidamente. Exatamente. Porque a grande preocupação é com o profissional que está ali, né? O Red Bull, por exemplo, o Furinha, fantástico a coordenação dele no Red Bull, porque ele tem uma visão muito forte e viu, obviamente, né,
foi fácil perceber que estava ali de frente de uma ferramenta que tinha um grande potencial e implementou em todas as categorias, né? Assim como o Brasil está fazendo no Vasco. Então, quer dizer, ali são vários aspectos. Não é só eu conhecer ali o meu profissional, né? E o profissional que está trabalhando ali também justificar o seu trabalho, né? Mas também você levar o atleta uma condição melhor de treino. Porque se eu estou dando a informação de que o atleta ele precisa de X ou Y para poder se desenvolver, e o meu treinador ele consegue realizar todas essas ações, o meu atleta vai se desenvolver da forma melhor. Foi aquele exemplo da matemática que eu dei do garotinho lá. Você vai dar o treino de forma adequada conforme a necessidade do jogador. E aí você tem um atleta mais bem formado. Se você tem um atleta mais bem formado em termos da concepção de jogo, ele vai tomar decisões mais inteligentes e mais criativas no jogo. Você está propiciando isso aí para ele. Exatamente. O que eu vejo dessa tua fala, professor Israel? E até era uma pergunta, mas eu faço um comentário que o Pedro Galante, que é analista do MW, ele diz, né, que a ideia é um produto que vem antes mesmo do jogo. Não pode ser um produto que venha depois do jogo, porque se a ideia vir depois do jogo, eu já estou ultrapassado e eu não consigo dar o resultado. Posso depois de alguns meses, mas daí já vem a questão do resultadismo, até mesmo no nosso perfil brasileiro e tudo mais. Então a gente tem que prever a ideia antes de um jogo acontecer, basicamente. E isso, ferramentas para que a gente treine e desenvolva os jogadores. E também, assim, a ideia ela vai se enriquecendo à medida que o jogo vai passando, porque isso é sempre muito imutável, né? E se o treinador ele tá ali bem atento, né? E todos os grandes profissionais estão atentos a isso, ele vai percebendo logo, isso aqui vou evoluir. Se você me permitir, eu queria mandar um abraço para vários ex-alunos da Universidade Federal de Viçosa, do curso de especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa, estão aqui acompanhando a nossa live, né? Muitos estão aqui, né? É um prazer tê-los aqui, obviamente, porque são pessoas que confiaram, né, na gente a sua formação. E em nome do Fábio Mundstock, abraçar a todos que estão aí. E eu queria aproveitar, porque ele fez uma pergunta, se você me permite responder a pergunta dele. Claro. As perguntas, elas foram passando, eu nem sei qual, o Maurício, obviamente, depois está sintetizando elas ali, mas está respondendo. Mas essa do Fábio veio em consonância, veio para complementar aquilo que eu disse anteriormente, porque o que acontece? E o que está sendo muito interessante agora nesse período de quarentena, porque a pergunta dele é muito interessante, né? Ela é incisiva. Ele perguntou sobre análise de desempenho, quanto que a análise de desempenho pode aproveitar desses dados, o quanto que isso pode estar compatível. Exato. E o que alguns clubes estão aproveitando, não só clubes, não estou falando de clubes aqui, mas eu poderia falar isso de escola. O Júlio Beltrão entrou aí, que é um ex-aluno nosso, tem escolas de futebol aí espalhadas, né, de altíssimo nível. Porque o que tem acontecido? Os clubes estão aproveitando, fazem os testes com os atletas, e aí conhece a real necessidade desse atleta, na forma com que ele lê o jogo, e ele interpreta o jogo e toma decisão. E aí tem trabalhado junto aos seus analistas de desempenho para poder falar, olha, ele tem dificuldade nessa variável aqui, eu tenho dificuldade nesse tipo de situação de jogo aqui. Então, apesar de nós estarmos em quarentena, isolamento social, muitos clubes têm aproveitado para poder aplicar o Tactic Up e trabalhar junto com o analista de desempenho para poder enviar informação para que o atleta continue se desenvolvendo em termos de leitura de jogo, entendeu? E exercitar o penso, né? Também, eu acho que é muita coisa da questão do atleta de exercitar essa questão do penso, porque para executar a ideia, para ter essa visão tática, o jogador precisa evoluir nessa questão do pensar também, né? E aí eu entro numa esfera
professor, que vai, em linha, muita gente perguntou, tá? Eu vou deixar, obviamente, livre para tu responder ou não, da questão de capacidade de ideias dos treinadores brasileiros. Né? Então, existem duas comparações. A comparação entre o treinador brasileiro e o treinador europeu, a comparação entre treinadores que evoluíram, que estão evoluindo na questão do penso, e treinadores que ficaram para trás. Né? Então, a minha pergunta é, existe mesmo essa diferença de conhecimento, de ideia, de tática do treinador brasileiro para o europeu? E por que existe essa diferença? Bom, essa é uma situação, obviamente, né, interessante ser discutida. Eu passei muitos anos na Europa, assim, né? Eu até queria, se você me permite, mandar um abraço pro Euler. O Euler está lá na Espanha, entrou aqui agora. Um abraço, Euler. Hoje a gente se falou mais cedo, filho do vento, né? Tá fazendo um trabalho espetacular lá. Craquíssimo. E uma coisa que é interessante, que eu vejo assim, em termos de futebol brasileiro, isso, é claro que aqui o momento nosso ele é um pouco curto para poder fazer uma explicação mais avançada. Mas a gente ficou, nós brasileiros, nós ficamos muito tempo parados ou estandartizados, sem mexer no que refere à reflexão sobre o jogo em si. Nos últimos anos a gente tem feito muito. Eu lembro quando eu era treinador, né? E no dia a dia, né, mexendo com atletas ali. Queria até mandar um abraço para o pessoal da América que está acompanhando a gente aqui, porque o América é um clube que eu tenho no coração, porque é um clube que me deu muitas oportunidades, né, quando eu estava iniciando a minha carreira. E naquele momento a gente discutiu muito a questão da preparação física. Nós evoluímos muito na preparação física. O Brasil, em termos de preparação biológica do atleta, é referência mundial. Né? Mas, em termos de produção, em termos de reflexão sobre esses processos, infelizmente a gente tinha pouco. No entanto, que só se justificou eu ir para fora, para a Europa, fazer uma imersão, um trabalho de doutorado, porque aqui no Brasil não tinha um local que permitisse fazer essa imersão. Né? Isso é uma questão costumeira das agências de fomento, da CAPES, do CNPq, para poder... E de qualquer outra, na verdade, eu ganhei uma bolsa para poder estar na Europa, advindo da União Europeia, nem foi do Brasil. Olha só. Concorri com estudantes aí da América Latina toda na época, para que eu pudesse ir. E assim fui. Né? O que eu vejo, a grande diferença é que lá eles vêm refletindo sobre o jogo há um tempo maior. Né? Então eles começaram lá há anos lá atrás. Né? Vamos pegar a história do futebol, da evolução dos conceitos táticos, desde Vitório Pozzo lá na década de 30, quando houve alteração em 1925. Evolui muito, né? Os alemães, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, né? Vejam como os espanhóis evoluíram muito nos últimos 20 anos, podemos assim dizer, né? Para não entrar aqui muito em detalhe em função do tempo. E nós brasileiros, né, nós ficamos aí um tempinho, infelizmente, né, parados em relação a essa questão. O Brasil sempre foi de vanguarda, né, na Copa de 58, na Copa de 62, na Copa de 70, na Copa de 94. Né, eu tenho feito uma consultoria para a CBF no que refere à construção do DNA do futebol brasileiro. A gente tem entrevistado grandes profissionais do futebol brasileiro, né? Eu, juntamente com o professor Próspero, que trabalha aqui comigo na especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa, que está aqui nos acompanhando, queria até mandar um abraço para o Próspero, grande amigo, grande parceiro, a gente está em várias jornadas juntas e eu aprendo sempre muito com o Próspero. Ele foi meu professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, né? Tem muita gente de alto gabarito nessa live, professor Israel. Muita gente entrando e só vejo os nomes assim de treinadores e gestores assim de futebol, tá muito legal, público muito qualificado. Legal. Então, a gente está fazendo esse trabalho, mandar um abraço pro Diogo aí também. E nesse trabalho, eu e o Próximo, a gente entrevistou assim, né? É um trabalho muito interessante, promovido pela CBF, a gente entrevistou várias pessoas que são os atores, podemos dizer, da história vitoriosa do futebol brasileiro, né? E isso fica muito notório, né? O quanto que o futebol brasileiro sempre foi um futebol
que fez inovação ao longo do tempo. E talvez nos últimos anos, a gente, em função de vários aspectos, né, de ter sediado a Copa do Mundo, de ter sediado umas Olimpíadas, talvez a gente focou mais para o aspecto administrativo do jogo que do aspecto técnico. Isso é um pouco ruim, porque a gente foi perdendo muito campo fora. Né, porque eu sempre digo assim, o futebol brasileiro é mais que a seleção brasileira, né? Ele é a inserção dos profissionais fora, ele é a venda de jogadores, né? É um conjunto de coisas, e nós perdemos muito mercado internacional, né? Não só pela língua, né, que nós temos muita diferença, mas talvez ali por um aspecto também de produção que os europeus fazem de forma muito brilhante, né? E, então, Israel, só para avisar, a gente tinha um acordo, né? Às 19h53, tem outra live agora, a gente já está quase encerrando, tá? Uma pergunta bem, só para terminar isso, eu sei que tu vai terminar o raciocínio, mas para engatilhar, assim, quando é que o Brasil vai chegar num nível europeu? Quando é que vai estar próximo? Eu acho que a gente vai superar. Bom ouvir. Eu conheço mais a realidade ali de Portugal e da Inglaterra, né, do Reino Unido, de uma forma geral, porque eu fiz minha formação ali, em termos de doutorado e pós-doutorado. Mas conheço muito da Espanha também. O período que eu tive em Portugal, a Espanha ainda não era nada, né? E eu vi as preocupações dos espanhóis, eu tenho muitos amigos na Espanha, e o quanto que eles foram inteligentemente organizando os seus processos, especialmente metodológicos, para poder se tornar uma referência mundial no futebol. Eu lembro muito disso, muito, dos meus amigos indo trabalhar na Espanha, eu mesmo tive algum convite para poder ir para lá, e eu vi ali, como eu participei ali, eu vivenciei isso muito forte, né? E andei também pela Europa toda para poder conhecer vários trabalhos. O que eu vejo no Brasil, né, que a gente tem evoluído muito, muito mesmo. E não só no Brasil, como no continente sul-americano. Hoje a Conmebol também tem um programa chamado Evolucion, promovido pelo presidente, juntamente com o Alejandro Domingues, junto com o diretor de desenvolvimento, que é o Gonçalo Beloso, e a Fabibar Frank. Não foi hoje ou ontem que teve uma live sobre? Hoje nós tivemos uma reunião de todos os instrutores da Conmebol. Não foi live, foi uma reunião que eu vi alguém divulgando isso. Sim, foi hoje pela manhã que nós tivemos uma reunião, porque mesmo estamos aí em confinamento, né, em restrição social, a gente está fazendo as reuniões para poder fazer o desenvolvimento. Então, a Conmebol está preocupada com isso, a CBF, através do presidente Rogério Caboclo, do secretário executivo, Dr. Walter Feldman, e de toda a equipe, o Branco, o Juninho, né, o Diogo, que faz um trabalho espetacular na CBF Social. Todas as pessoas, todas as instituições estão preocupadas com isso. E a FIFA também, né, através dos programas que ela tem. Então, o que eu vejo no Brasil, em termos de movimentação, e vejo também no continente sul-americano, né, que nós vamos evoluir muito. E nós temos essa capacidade de evoluir muito. Quando a gente aliar a capacidade técnica, a competência técnica que nós temos, a velocidade do raciocínio, da tomada de decisão, da inteligência e da criatividade, certamente nós vamos aí dar um salto de qualidade muito forte na performance do jogo e, obviamente, ganhar muitos títulos. Professor Israel, muito obrigado. Eu teria mais inúmeras perguntas. O público, todo mundo está vendo aqui o que eu recebi de perguntas. Olha, bateu acho que quase 50 perguntas. A gente respondeu acho que umas 4, 5, né? Porque o conteúdo é muito profundo e é muito detalhado e a gente gosta de explorar aquilo que tu falou, fica a mensagem, a qualidade, né? Então, eu te agradeço por esses 40 minutos que a gente teve aí, né? Dessa aula, eu falei, uma aula tática, uma aula de ideia, uma aula de futebol que a gente teve. Te agradecer e um dia a gente se reencontra para uma nova live. Agora tu tem uma nova live, né, professor? Pode falar, porque daí a gente te segue lá e vai atrás de você também. É um prazer enorme. Te agradeço, Maurício, o convite. Um prazer enorme rever amigos aqui, né? A tecnologia tem disso. Vários ex-alunos. O Henrique Américo entrou aí agora, foi meu aluno de mestrado. Queria, através dele, também cumprimentar todos os alunos que tiveram aqui, que fizeram pós-graduação conosco. Queria reforçar o convite para que você possa vir a Viçosa, como todas as outras pessoas que acompanham a gente, que possa vir a Viçosa, conhecer o nosso trabalho em loco. A Universidade Federal de Viçosa tem um trabalho no futebol que data de 1940. Né? É um trabalho, então, muito consolidado, obviamente que ganha muita força
a partir da década de 90, com os trabalhos que foram feitos pelo professor Próspero, professor João Bouzas, na década de 80 também o professor Adalberto, depois em 2004 com a abertura do curso de especialização. Então, assim, eu gostaria muito de reforçar o convite para que você venha nos conhecer em loco, para que várias pessoas que aqui estão Obrigado, nos conhecerem em loco. Também dar sequência aí nas nossas conversas no @TacticUp. Vou estar conversando com o Felipe Ximenes, que é um gestor muito conhecido do futebol brasileiro, né? Passou por grandes clubes, tem um trabalho espetacular. E a gente vai começar lá às 8 horas. Se alguém, obviamente, tiver mais alguma questão e quiser colocar lá, vai ser muito bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Israel. Obrigado a todos que participaram dessa live. Agradeço a todos. Um abraço. Maurício, só uma coisa. Vale. A Tactic Up está com uma promoção, não sei, porque talvez nem todos vão lá, de avaliação gratuita. Então, o pessoal que puder visitar lá o perfil vai poder testar a ferramenta gratuitamente. Então, fica o convite para que todos possam visitar lá o perfil. @Tactic Up. Vou digitar aqui que aí fica fácil. Beleza? Um abraço. Perfeito. Obrigadão, Israel. Pode digitar, depois eu cancelo. A live vai estar gravada aqui durante 24 horas e depois vai estar no nosso YouTube também. Joia. Show de bola. Beleza. Foi. Um abraço, meus amigos. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.